Vai lá, gente, mete o dedo no coração, que é para todo mundo voltar e eu terminar logo, para não atrapalhar a programação da comunidade. Já de antemão peço perdão aí, quem tiver das redes sociais, mas não tem jeito, né? Me dá 1 hora para fazer uma formação sobre o lado aberto, é garapa. Ai, Jesus. Vamos lá. Então a frase do Padre Gé hoje, eu vou correr agora, tá certo? Vou terminar rápido. A frase do Padre Gé hoje: a capacidade de interpretar os acontecimentos, o olhar de águia, é o Espírito Santo quem nos dá e só Ele pode nos dar. O Sarinha já botou um legal aí, então tá tranquilo. Então vamos lá, vamos dar uma respirada agora, porque eu suei de medo agora. Brincadeira. Olha a frase do Padre Gé hoje: a capacidade de interpretar os acontecimentos, o olhar de águia, só é o Espírito Santo quem nos dá e só Ele pode nos dar, certo? Então, só o Espírito Santo, Ele nos dá esta capacidade de ver a mística de cada momento. Só o Espírito Santo, Ele nos dá essa capacidade de enxergar além de um acontecimento superficial e material. É o Espírito Santo quem vai nos dar esse olhar de águia. E é o Espírito Santo quem vai elevar a nossa alma ao alto, como uma águia. Agora, como isso se dará? É através de um retiro? É através de um momento? É através de uma circunstância? Não. Esse elevar a alma, adquirir esse olhar de águia, é a construção de uma vida toda. Não é um momento, mas a construção de uma vida toda, que se dá a partir de uma vida de oração. Não adianta você querer ter um olhar espiritual sobre as coisas sem se relacionar diretamente com o Espírito Santo. Então você tem que parar de querer construir a sua relação com Deus a partir de um intermediário. Ou seja, eu construo a minha relação com Deus a partir de um atendimento com o Padre Gé hoje. Eu construo a minha relação com Deus a partir de uma Santa Missa com o Frei Josué. Perceba que aí há um intermediário, mas o protagonista é Deus. Então, todas as orações comunitárias e a Santa Missa, por si, é a maior das orações. Mas como é que você vai construir e adquirir um olhar de águia? Como é que você vai ser elevado, ter as asas de águia, voar como águia, voar alto? Ter essa ascensão, como? Construção de uma vida toda, como? Intimidade com Deus. Intimidade com esse Espírito Santo que te forma, que te educa, que fala ao teu coração. Então, quando você for a uma missa, a uma Santa Missa, a um momento de oração, a um momento de atendimento, é apenas mais um momento circunstancial da sua espiritualidade como um todo, mas não é a sua tábua de salvação. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode cair na tentação de construir a nossa espiritualidade com base em momentos de consolo de Deus. Não. Você é chamado a construir a sua relação de intimidade com Deus. Como se dará isso? Vida de oração. Vida de oração é o quê? É fazer a mesma coisa que São João e a Virgem Maria fizeram aos pés da cruz. Permanecer perto. Permanecer perto. Próximo. São João só viu a mística do lado aberto porque ele estava perto. Que foi a formação da última escola de formação do nosso irmão Roberto. São João ele só viu a mística do lado aberto com esse olhar de águia porque ele estava perto. Então, não pense que adquirir um olhar de águia e ter um coração dócil ao Espírito Santo é a construção de um momento. Não. É a construção de uma vida toda. É a construção de uma vida toda. Deus lhe chama a permanecer e permanecer perto. Perto de onde? Da fonte. Porque se você permanece, mas permanece longe, vida vazia, vida sem mística,
vida sem valor ao sacramento, vida consumida por um pensamento ideológico. Passa 50 anos na paróquia, passa 80 anos na comunidade e não se converte. E não se torna santo. Por quê? Permaneceu, mas longe da fonte. Longe da fonte. A mística do lado aberto só vê quem faz como São João e a Virgem Maria. Permanece e permanece perto. Perto. E perto é aonde? Na margem. Do lado da fonte. E quem é a fonte? O lado aberto. O Espírito Santo que dá vida à igreja, que dá ânimo a mim e a você, e a Eucaristia. Os sacramentos. A igreja vive, eu e você vivemos da Eucaristia. Amém? E aí a gente vai pegar essa palavra. Eu estou correndo aqui, prometo. Perscrutar. Porque o tema é... Como é o tema? Que tiraram aí o comentário. O tema é grande demais, eu esqueço. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. O que é perscrutar? É examinar, é investigar rigorosamente. Perscrutar, então, é olhar sem pressa. Perscrutar, então, é olhar sem pressa. Anote aí. Eu sou chamado a perscrutar os propósitos de Deus para a minha vida. Ou seja, eu sou chamado a examinar, a olhar sem pressa para a vontade de Deus para a minha vida. Como eu falava, às vezes a gente pega o texto, aí começa a rezar o texto e a nossa única vontade no texto é terminar o texto, para cumprir o preceito. O que é que vai nos dar intimidade? O olhar sem pressa. Um olhar sem pressa para Deus. Um olhar sem pressa para Deus é uma contemplação, é uma busca da mística, é um olhar demorado, é uma vida de oração madura, construída com humildade para abrir o coração sem reservas e uma perseverança para permanecer e permanecer perto. Sabe por quê? Porque o lado aberto é o coração de Jesus. O lado aberto é o coração de Jesus. O lado aberto é o sagrado coração de Jesus. E aí eu quero voltar para aquilo que eu disse assim, pega lá, vamos parar aqui para depois a gente voltar e aqui eu vou concluir. Quando Jesus é transpassado pela lança, ele já está morto. Jesus dorme na cruz, ele está morto. Quando você corta um cadáver, esse cadáver ele não se cola mais, porque aquele tecido ali ele está morto. Não é assim? Porque Jesus faz questão de ser transpassado depois de morto? Porque ele é transpassado no seu sagrado coração e ali se abre o seu lado para nunca mais se fechar. Ou seja, o lado aberto é um lado que se abriu para sempre. É uma porta de onde jorra amor e misericórdia para sempre. É uma porta que Jesus abriu e não mais se fecha. E não mais se fecha. Por quê? Porque, como eu fazia essa analogia pobre, quando a gente corta um cadáver, a gente pode até costurar, mas ele não cola. Jesus tem o seu lado aberto, o seu sagrado coração transpassado, para dizer para a humanidade: olha, essa ferida abre essa porta que é o meu sagrado coração para você, e essa abertura de porta ela não mais se fecha. Faz todo sentido a palavra que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então, o lado aberto é uma porta que Jesus abriu para você, que nunca mais será fechada. Agora, dito isto, que é tão bonito de se entender, perceba o seguinte, que isso é muito importante. Uma alma vai para o inferno, não porque Jesus não teve misericórdia daquela alma. Uma alma vai para o inferno, não porque Jesus deixou de amar aquela alma. Uma alma vai para o inferno não porque Jesus desistiu daquela alma. Não. Uma alma vai para o inferno porque na sua vida na terra ela escolheu não entrar pela porta aberta da misericórdia de Deus. Até o fim, a porta vai estar aberta. Então, por que Deus... Então, é importante a gente entender isso. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Esse lado aberto que foi aberto para sempre. Que não se fecha. Mas nós temos que viver dentro desse lado aberto, mergulhado nesse lado aberto, esse lado aberto que não se cola. E como é que não se cola? Agora não, né? Nessa época de pandemia, mas voltando, você consegue encontrar alguma, não falando de agora, certo? Pega essa situação da pandemia e joga no lixo. A gente está falando aqui de uma situação concreta, não abstrata. Mas digamos que amanhã volta as igrejas se abrem. Você é impedido de estar na Santa Missa? Não. Se você comungar em pecado, só quem sabe é você. Rara a exceção do pessoal que fica ali procurando o pecado dos outros. Mas se você for numa igreja e participar da Santa Missa, aquela porta, aquele Sagrado Coração, aquele lado aberto está aberto para sempre para você. Basta que você confie cegamente na misericórdia de Deus, se arrependa profundamente, verdadeiramente dos seus pecados, busque a confissão, o sacramento da reconciliação e comungue o corpo de Cristo, ou seja, se alimente do lado aberto, do Cristo ressuscitado, do Cordeiro imolado. É isso. É esse o olhar de águia. É esse o olhar de águia. Voltou, pessoal? Voltou? E aqui eu finalizo essa questão do lado aberto dizendo o seguinte: quando você pega a palavra de João 19 e aí você volta para o versículo, eu quero que você vá para o versículo 37. E uma outra escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Olharão para aquele que transpassaram. Então, meu irmão, você quer ter um olhar de águia? Olhe para o transpassado. Na sua vida hoje, eu não sei como é que você está hoje. Se no seu coração habita angústia, agonia, depressão, tristeza, desânimo, falta de sentido. Pare de olhar para as portas que estão fechadas. Tem uma porta que está aberta para sempre. Não fecha mais para você. Qual é? A porta que se abriu no lado aberto do Cristo ressuscitado. Olhe para o lado aberto, porque é esse mesmo lado aberto que vai te dar esse olhar de águia e vai fazer você sair da mediocridade de uma existência sem sentido e fazer você voar alto, fazer você ter uma vida elevada. Elevada para quem? Para o alto, para o céu, para Deus. Você não vive apenas como dizendo que crê, mas vive como quem de fato crê naquele que é o caminho, a verdade e a vida. É isso. É isso. Então, essa elevação se dá como?
bebendo da fonte, da porta aberta. Qual é a porta aberta? Os sacramentos. Os sacramentos. Quanto mais você comunga em estado de graça, mais você mergulha no mistério do lado aberto, mais o Espírito Santo age concretamente em você e mais você ganha esse olhar de águia, essas asas de águia que vai tirar dessa existência sem sentido, desse vazio existencial e vai elevar o teu coração para o alto. E vai elevar a tua alma para o alto. E a sua vida deixa de ser precária, deixa de ser medíocre. E você passa a ser amigo de Deus, amigo da verdade, amigo da vida, amigo do caminho. Único e verdadeiro caminho. Cristo Jesus, ressuscitado. Que abriu uma porta para sempre, para você. Todos os dias você tem a oportunidade de voltar para Deus e de entrar por essa porta que está aberta, não está fechada. Pare de olhar para as portas fechadas. Tem pessoas aí que eu sei que estão mendigando o amor de outrem, que estão olhando para coisas. Pare de olhar para coisas, porque as coisas passam, as coisas caem por terra, as coisas são efêmeras. O corpo é mortal, a sua alma é imortal. O seu coração tem que transcender. Olhe para a porta que está aberta. Olhe para o lado que está aberto, de onde jorra o Espírito Santo que te dá ânimo, que te dá força, que te dá coragem. Voltou? Isso é o Instagram com raiva de mim. É que te dá um olhar, que te dá um olhar místico, que te dá um olhar de águia, como São João teve. Por quê? Porque na instituição da Eucaristia ele estava perto. Onde é que ele estava na instituição da Eucaristia? Com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus, com a sua cabeça reclinada perto do Sagrado Coração de Jesus. E na crucifixão ele estava perto, ele permaneceu perto. Onde é que ele estava? Aos pés da cruz, olhando para o crucificado, olhando para o transpassado. Ou seja, recebendo um olhar de águia. E só um olhar de águia é capaz de ultrapassar a realidade. Qual era a realidade que estava posta ali? O olhar humano, um cadáver que é transpassado por uma lança. Qual era o olhar espiritual? O começo e o crescimento da igreja. O sangue e a água. O batismo e a Eucaristia. O sangue e a água. O sangue que representa a imolação do Cordeiro para mim e para a sua salvação, a água que representa a fecundidade espiritual do católico, do cristão, que é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo e uma vida de oração que não se constrói num momento, mas durante uma vida inteira, que vai te dar esse olhar de águia. Tá certo? E só esse olhar de águia é capaz de te fazer perscrutar os mistérios do lado aberto. Por fim, eu quero só partilhar com vocês uma reflexão que eu fiz no dia 10 de abril. Meditando sobre o lado aberto, eu fiz essa reflexão, eu partilhei no grupo dos consagrados da comunidade e eu quero dividir com vocês. É rapidinho, eu prometo que não vai passar. Eu quero tomar posse aqui. Eu já avisei, Luzana. Eu já avisei. Comecei a live avisando. Mas então eu vou encerrar agora, pessoal. Deixa essa reflexão para um outro momento. Quem sabe a gente faz na Lectio. Eu já passei em 22 minutos o tempo que eu tinha. E aí a gente tem que ter respeito, né? Por todas as coisas. Tá certo? Então que Deus abençoe. Agora eu vou encerrar aqui. E vocês ficam com a live oracional do Padre George, tá bem? Tomem um bom proveito aí dessa live, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela disponibilidade que você teve de ouvir aquilo que eu tinha a dizer. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Agora em seguida, a live com o Padre George. Fiquem com Deus.